Boa tarde, professor Raul. Vamos falar um pouquinho sobre sua história hoje, né? O professor é professor titular na UFPR ali já faz um bom tempo. É professor também na programa de pós-graduação, é líder do grupo de pesquisa do CPFIS, além de ter tido outros projetos ali, né? Como o projeto de bicicleta lá, o Ciclovida, enfim. Trabalhou em alguns clubes ali, a gente vai passar um pouquinho por isso também nesse decorrer aí. Então, professor, obrigado por ter aceito o convite, né? Fico muito feliz porque, assim, né, às vezes é alguma coisa que o pessoal às vezes passa um pouquinho despercebido, a gente tem as informações tão próximas e às vezes a gente tenta buscar mais longe, sendo que a gente tem próximo. Então, hoje a gente, vamos falar de você. Gustavo, obrigado pelo convite. Muito, muito legal aí a gente bater um papo. Vai ser fera que tem bastante coisa que eu anotei aqui, que eu dei uma pesquisada, fui atrás aqui para achar, é, sobre a sua história, né? É mais difícil de achar, mas mesmo assim ainda achei bastante informação legal aqui que vai ser interessante. A primeira fase aqui eu separei em fases, seria, né, desde da tua entrada ali na jornada na educação física, né? Então, um pouquinho antes ali de você entrar na faculdade, lá, tudo que você escreveu lá. Queria que você, né, enfim, falasse um pouquinho como que foi essa entrada no curso, como que, pô, toda aquela, eu sei que na época, antigamente, lá você tinha que fazer um teste, tudo, então como que era essa questão até de relação com a pressão, que se tinha muito essa pressão, né? Então, Gustavo, na verdade, a minha vinda para a educação física, ela foi assim, foi diferente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E já trabalhava 8 horas por dia, porque era possível trabalhar. é, Antes você podia trabalhar com carteira assinada, independente de você ter 18 anos ou menos, né? E eu trabalhava numa área administrativa e comecei a trabalhar, mas eu sempre fui muito apaixonado pelo futebol, gostava muito de futebol, gostava de jogar futebol, eh, frequentava estádios e pô, assistia todos os jogos possíveis, ouvia o rádio, ouvia programas esportivos, era um alucinado, cara, por Aham. futebol, assim, né? E então eu sempre jogava. Mas comecei a trabalhar muito cedo e fui trabalhando, e daí fui ficando na área administrativa e com 18 anos, aí quando chegou o momento de eu fazer vestibular, eu já estava trabalhando numa empresa, era uma empresa que ela era uma empresa Semi-público. semi-pública, assim, se chamava, era uma empresa de economia mista, então se não era funcionário público, mas ela era gerenciada pelo Estado, né? Uhum. E, e aí eu comecei a trabalhar e aí eu já estava praticamente quase gerente de um departamento, já tinha meu salário, já pô, ganhava razoavelmente bem ali para a idade, né, e tal. E aí, fatalmente, daí no meu ensino médio também, como eu já estava trabalhando lá, eu fiz um curso técnico, eu fiz um curso de técnico em contabilidade. E eu fiz ali, mas eu sempre tive essa relação com a educação física. E aí sempre ali participando e sempre ativo com o esporte e tal. E aconteceu nessa época, e daí eu fiz vestibular, cara. Eu Aham. fiz vestibular para a área, assim, fiz vestibular para direito, mas sem convicção nenhuma, sabe? Fiz até em algumas particulares ali, não tinha muitas particulares. Era PUC, por exemplo, educação física só tinha na PUC e na Federal. Aham. Você não tinha EAD e não tinha outras faculdades de educação física em Curitiba, eram só as duas. E eu não tinha feito ainda. Daí eu fiz para a área de direito, ou fiz para a área também de economia, algumas coisas, e eu não passei. Mas eu não tinha convicção nenhuma. Eu simplesmente fiz porque chegou com 18 anos, você tinha que fazer. Aham. Sim, você, Não tinha né, não escolha. tinha. Porque o que que você ia falar, né, em casa, né? Sim, Assim, aham. né? Assim, era uma trajetória natural, né? Você terminou o ensino médio, vai fazer vestibular, né, cara? Sim, até, Entendeu? até Daí hoje em eu dia, fui né? fazer e não passei naquele. Daí, quando eu não passei, eu peguei e falei assim: ah, cara, sabe que eu vou fazer o seguinte: eu vou estudar inglês e vou nadar. E fiquei nadando, aquele ano eu fiquei nadando assim. E aí, faltando assim, depois do segundo semestre, início do segundo semestre, agosto, setembro, houve uns jogos do Servidor Público do Paraná. Tinha os jogos do Servidor Público do Paraná.
como aquela empresa era uma empresa de economia mista, ela chamava Copasa, Companhia Paranaense dos Armazéns. É, ela foi participar, eu fui participar. Aham, E, pô, jogava, puta, cara, fazia tudo. Fui nadar, fui jogar voleibol, jogava futebol, fui pro atletismo, né? Pô, eu queria, pô, o que pudesse fazer, eu ia fazer, né? aham. Porque eu gostava muito. E ali na PUC, os caras tinham uma pista de atletismo, igual a gente tem na Federal aí. Era uma pista sintética, assim, era a única que tinha em Curitiba. Hoje os caras atrás do ginásio, assim, os caras desmancharam, isso era estacionamento. Assim, então daí eles fizeram isso, né? Enfim, eu nunca vi uma universidade americana ou uma universidade europeia nunca ia desmanchar uma pista de atletismo para fazer estacionamento. Sim, pô. Imagina Não aí ia, um não ia. negócio desse. Assim, pela cultura ao esporte, né, a prática esportiva, enfim. Bom, mas daí a gente foi competir. Por coincidência, o presidente da empresa, ele foi competir também. E a gente estava aguardando, oh, desculpe, a gente estava aguardando para fazer o salto em distância. A aula de atletismo lá, ó, Aham, sa, sa, é, salta capraro, prepara a piana, entendeu? aham. Daí e a gente esperando ali, né, a nossa vez. E ele conversando comigo. E ele, cara, já era um cara mais velho, era presidente da empresa, né? Ele, Paolo, o nome do cara. Era um italiano, assim, o cara era italiano. Daí o cara falou assim para mim, pô, Raul, sabe que eu sou um cara frustrado, entendeu? Porque eu gosto muito desse ambiente aqui, eu gosto muito dessa área do esporte, cara. E eu devia ter feito educação física. Daí eu falei para ele assim, eu falei, ô Paulo, eu também sou meio frustradão, cara, porque eu também devia ter feito educação física, porque eu gosto tanto, mas eu nunca tinha me permitido, eu não tinha me permitido, eu como eu, e nisso, porque a minha cabeça estava tão voltada àquela trajetória que eu já vinha construindo, né, dentro daquela área administrativa e tal, e daí o cara pegou assim, Gustavo, levantou assim, cara. Ele tinha um vozeirão assim, falou assim: Porra, Raul, você tá louco, cara. Porra, você tá louco, cara. Você tem 18 anos para 19 anos, 18, 19, não me lembro. 19 anos aí, 18, 19 anos, cara. Você pode fazer o que você quiser. Pô, se você errar ano que vem, você faz de novo, cara. Entendeu? Pô, você não tem família, você não tem filho, você não tem nada, você pode arriscar. Porra, se você fizer vestibular para educação física e passar, venha falar comigo, que se precisar eu te mando embora para você pegar as indenizações e tal, entendeu? Porra, Gustavo, aquilo ali, cara, me deu uma motivação assim e acendeu tanto uma chama de uma possibilidade que era o que eu mais queria na minha vida. Eu não sabia que eu queria tanto aquilo, cara. E ali Aham. faltavam uns 3 meses para ter o vestibular de novo, entendeu? E eu sempre falo para a galera, falei, ó, galera, o negócio é o seguinte, o querer, ele tem um poder tão grande, cara, tão grande sobre aquilo que vai acontecer que a gente não imagina. Porque eu vou te falar, cara, que eu fui fazer vestibular. Daí eu fiz um curso, um super intensivo, que era um mês, 30 dias antes do Ah, aquele, vestibular. aqueles que vai corridão, né? Que vai É, estudando, se isso, matando lá. eu fiz aquilo, cara. Faltava um mês. E vim fazer vestibular na Federal. Não tinha vaga preferencial, não tinha nada naquela época. É só Paulinho Era, mesmo. era todo mundo, né, na livre concorrência. Daí, o que aconteceu? Eu fui fazer vestibular, mas eu tinha certeza, eu tinha tanta certeza do que eu queria, que ninguém, cara, ninguém daqueles milhares de candidatos que estavam fazendo, ninguém queria mais do que eu. Tinha cara que Aham. estudou mais, tinha cara que estava melhor preparado, tinha cara melhor que eu, claro. Mas não queria tanto quanto. Não, não queria, cara. Não queria. E eu passei na Federal e eu passei na PUC, só tinham as duas. Então a PUC, mesmo sendo uma faculdade paga, cara, só abria, por exemplo, 100 vagas Federal e 100 vagas PUC. Não tinha mais vaga, velho. Era muito É. concorrida, né? Era 200 vagas, entendeu? E aí eu passei nas duas. Porra, daí eu vim fazer o curso, cara. Daí, veja só como é que é.
eu entrei no curso também, entrei aí na educação física, no DF lá embaixo, né? Aham, Daí fui fazer, estudei ali e tal. Por isso que eu tenho uma relação diferente com o DF, entendeu? Porque eu fui aluno, cara. Entendeu? Então ali eu fui do centro acadêmico, né? Você é criado dali, tá, sempre É, esteve ali, né? fui do centro acadêmico também, entendeu? Então, aquilo ali para mim, e daí quando eu entrei, eu já vinha de uma pegada diferente, porque eu estava trabalhando, eu não ia mudar a minha vida do jeito que eu mudei para ficar ali para achar que era educação física. Não, eu tinha certeza. Aham, Então, tudo que eu fazia ali, para mim, eu era uma esponja, cara. Porque, porra, para mim era fascinante, assim, porra, morria, né, dava risada, cara, e tal, né? Mas, pô, naquela época era pegada. Eu ia para aula de bike, cara, entendeu? Bicicleta, aham. entendeu? Pô, trabalhava, saía dali, fazia estágio numa escola de natação que era lá na Arthur Bernardes, lá na Santa Quitéria. Nossa, Saía longe. dali, ó, era assim, mas era massa, porque eu treinei, é, daí eu estava fazendo o curso, puta, cara. Daí quando eu entrei no curso, assim, 6 meses de curso, eu já estava bem definido para mim tudo, sabe? Por Aham, exemplo, eu quero fazer mestrado e doutorado porque eu quero dar aula na universidade. Isso para mim estava definido, era na isso que eu Federal, queria. né? Aham, É. E certo. daí a gente tinha aula lá no ginásio, lá embaixo, no DF antigo, só que a sala dos professores, elas eram na parte de cima, assim, tinha os vidros ali, assim, na parte de cima. Se olhava do ginásio ali, onde tem a rede, assim, sabe? Ah, E sei, sei, separa, aham. assim, em cima. A sala dos professores antes era ali. E eu falava para um colega meu, que estava comigo ali, o Cristiano, eu falei, Cristiano, pô, vou ter uma sala ali, cara. Daí ele falou, sério, você quer dar aula na universidade? Eu falei, pô, eu quero. Ele falou, não, eu vou montar uma academia. Então, cada um tinha a sua, Um né, plano ali, né? seu plano, assim, né? E eu Aham. sempre tive isso. Ah, não, vou dar aula aqui, vou dar aula aqui, vou dar aula aqui. E daí entra aquele querer de novo, né? Bom, resumindo, eu me formei em 89, cara, em 92 abri o concurso e entrei na Federal, entendeu? Caraca. E daí fui para o Pra... mestrado, fui para o doutorado e tal, né, depois. Mas assim, foi muito legal, assim, era muita pegada. E aí, veja só, durante o curso tinha outras coisas. Eu queria muito ser atleta, entendeu? Aham, E eu tinha só jogado, mas eu não tinha treinado. Cara, daí eu falei, vou treinar atletismo. Bom, mas eu comecei a treinar atletismo com 19 anos, cara. Pô, daí, mas eu mais tarde, treinava. né? Mas eu dava vida, entendeu? Aham, sim, sim. 19, eu dava vida. Daí o que aconteceu? Eu fui lá, corria 110 e 400 com barreira. Fiz índice para o Troféu Brasil, fui correr Troféu Brasil. Tudo nesse período. Eu Aham, já velho, né? Velho para atletismo, comecei a sim. treinar. Mas assim, era sempre pegada assim do querer, entendeu? Na verdade, assim, era muita satisfação, entendeu? Que eu tinha ali e a educação física veio se construindo assim na minha vida, entendeu? Hoje eu tenho assim um nível de satisfação muito parecido, cara, quando eu estava começando Quando a gente... Ah, que ainda massa. para reunir com meus alunos, para estar lá no laboratório, né? Hoje de manhã estava ali com eles, sábado a gente estava lá, estava dando aula no curso de pós lá na fisiologia, daí passei sábado, saí do DEF no sábado, 6:30 da tarde. Bom, mas Nossa. dando risada. Sexta-feira estava tendo o meeting paralímpico ali, né? Sim, sim, Ali sim. eu liberei o nosso laboratório lá para os caras fazerem a classificação, usarem, porque é um acesso melhor, né? Mas tinha que fechar o laboratório. Pô, Sim. eu saí de lá, era 15 para as 9 da noite, entendeu? Nossa Tava lá com senhora. os avaliadores. Mas, cara, pô, a maior Pô, felicidade. tranquilo. Aham. Daí os caras falavam assim para mim, porra, professor, você é professor da universidade aqui, sexta-feira, 9:30 da noite, 9 horas da noite, você está aqui. Daí eu falei, cara, eu tô, porque estou me divertindo, entendeu? Na verdade, tinha satisfação no que você está fazendo. Então, Aham. essas são coisas assim que não tem preço, entendeu? Que a gente precisa achar essas coisas assim, né? Sim. Eu falava essa semana com um médico e amigo meu, e a gente conversava, daí ele é um cara assim, muito, muito, muito acima, assim, Aham. Cabeça, assim, né? estudioso da filosofia, Aham. das estruturas de vida, assim, o cara é muito legal. E ele falou, Raul, eu até fiquei assim quando ele me falou. Ele falou, cara, Raul, a vida não tem objetivo nenhum, cara. Daí eu falei assim, Miguel, né? Eu falei, pô, Miguel, não tem objetivo, cara. Ele falou, não, a vida não tem objetivo nenhum.
É você que põe objetivo na vida, entendeu? Aham, Então, assim, a felicidade muitas vezes que a gente está falando, e isso eu tô dizendo, mas a gente passa por altos e baixos, né? Nós somos humanos, a gente tem períodos em que a gente está passando por determinadas dificuldades e que, cara, e que a gente se abate e tal, né? Mas que a gente tem que ter um objetivo, independente, assim, se você é jovem, se você é adolescente, se você é mais velho, você tem que ter. E o objetivo tem que ser grande, entendeu? entendi. Ele Tem não que ser pode ser bem. assim. Não pode ser assim. Ele tem que ir assim, ó mesmo, ó, não caber na tela aqui, ó. Aham, Entendeu? Ele tem que ser assim. Porque daí, aí sim a gente começa a achar razão e a vida fica legal, entendeu? aham, Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas assim, sempre que eu tive isso, a minha vida sempre foi muito legal, assim, sabe? aham. Assim, Você vai tomando força daí ali. Então, foi pô, você tem um objetivão lá, você, putz, eu preciso fazer, porque E por mais que seja grande, assim, é. cara, grande, Sim, assim, você tem que pensar lá grande, entendeu? Mas e assim, e isso tem que estar dentro do teu coração, assim, teu coração tem que estar cantando por causa daquilo, né? aham, sim. Então, isso é legal. Uma coisa ali que o professor comentou, né? Até agora que teve ali o meeting paralímpico lá, né? E o professor, desde o começo, tem esse envolvimento com o esporte paralímpico, né? Eu vi que você foi. Você participou das Paralimpíadas lá de Seul em 1988, se eu não me engano. Que o professor foi acompanhante de uma atleta paralímpica, né? Correu junto com ela lá acompanhando e acho que ganharam a medalha de prata, se eu não me engano, né? Não, desculpa, eu não vou lembrar o nome dela. Mas se eu não me engano, acho que o professor foi para os Jogos, né? Acho que estava no quarto Então, período da faculdade, uma então, coisa assim. aconteceu um negócio também muito legal, assim, né? Quando eu entrei na faculdade, então, eu sempre fui Aham, um cara que gostei muito dessa área de treinamento e fisiologia. E aí eu já fui no professor de fisiologia, que era o professor Ademir Piovesan, e me inscrevi como monitor. Então, aham, fiquei na disciplina de monitoria da fisiologia. E daí fiquei com ele, convivendo lá e tal. E treinando, né? Cara, educação física, para você entrar na federal, você tinha uma prévia, que era um teste físico, entendeu? aham. Pô, você tinha 12 minutos, você tinha que nadar, você tinha prova de natação, Nossa. você tinha prova de habilidade motora com bola, você tinha prova de equilíbrio, você tinha que caminhar na trave, daí naquela trave de ginástica olímpica, Aham. você tinha que caminhar, daí no meio da trave tinha dois obstáculos, assim, dois obstáculos que você tinha que passar por cima para transpor aquele obstáculo e continuar andando sem cair, entendeu? Você tinha que parar e tirar um pé e ficar equilibrado num pé e ali ia pontuando. Se você não Caraca. passasse ali, você não ia nem fazer a prova teórica, cara. Nossa, então Entendeu? ele. Nossa senhora, Era eu assim, acho que eu era já não prévia. passava. Era uma prévia, entendeu? Era Aham, uma prévia física. Daí eu tinha feito a prévia quando eu fiz o vestibular e continuava essa prova. E teve um aluno, o Mário Sérgio, que é cego. E o Mário Sérgio se inscreveu. Pô, e daí todo mundo ficou, porra, e agora, cara, como é que vai fazer o teste e tal, aham, tal, tal. Pô, só que o Mário tem uma habilidade motora, assim, cara, excepcional. E nisso, na prévia, o que que acontecia? Também havia abriam vagas para gente como aluno trabalhar junto, auxiliar os aham, professores, né? Pô, claro, eu estava dentro, né, cara, me inscrevi, né? E daí me colocaram para acompanhar o Mário Sérgio. Falou, porra, você que treina atletismo, o Mário do atletismo, você fica junto com ele. Daí eu ficava com ele acompanhando, então meio que narrando a prova e tal, né? Fazendo porque era a primeira vez que estava acontecendo isso, né? Com o cego ali, né? E eu acompanhando o Mário, e tá, e o Mário passou. aham. Bom, o Mário foi lá, teve uma pontuação ótima lá e passou. O Mário pô, tinha corrido Olimpíada já e tal, né? E ele era sério, total. E ele passou e entrou na educação física. E, cara, como eu já tinha visto, ocorrido aquele primeiro encontro ali, eu com ele, na Aham. prévia, ele entrou e tal, daí eu encontrei e falei, porra, Mário, você passou, cara, nós tava junto, porra, daí fizemos uma festa e tal, e daí ficou ali, né, cara? Ele no atletismo, e ele me contando no atletismo, e ficamos amigos, né? E nesse processo, assim, chegou um momento lá, ele falou assim, ô, Raul, eu tenho uma equipe de atletismo, você não quer treinar a equipe? Daí eu falei, ó, Mário,
Isso era 87, assim, eu já estava no terceiro ano. Falei, cara, eu já tive as disciplinas, eu treino, é possível sim, eu consigo treinar atletismo vocês, sem dúvida. Só que não sei nada de cego, cara, né? Não sei Aham. nada, não sei nem o que fazer, cara. Não sei classificar. Ele falou, não, isso eu te ensino. Então eu falei, beleza, cara, vamos Então, treinar então. mete Daí, bala. daí eu comecei a treinar. Daí foi muito engraçado que o primeiro treino foi lá na Praça Oswaldo Cruz, né? Pô, a Praça Oswaldo Cruz é uma praça pública, entendeu? Na pista, eles treinavam na pista. O primeiro dia ele falou, vai lá pra você ver como é que é o treino. E o cego, ele corre com uma guia, né? Que é uma cordinha, né? Aham. Guia. Então, assim, e aí eles treinavam o deficiente visual que enxergava um pouquinho mais, estava guiando o que não enxergava nada e tal. Cara, mas 6 horas da tarde, imagina a muvuca na praça, entendeu? E eu Escuro, lá, tudo. Gustavo, eu lá sentado assistindo, né? Pô, Aham. daí tá o Mário, o outro atleta, o Elmo, é, o Irani, mais os atletas lá, que eu me lembro aqui, correndo. E o Mário Sérgio e o Elmo, que enxergavam um pouco, com a cordinha. Só que vindo ao contrário deles, porque na praça tem uma zona, né, cara? É aberto. Os caras não ficam correndo, né, no sentido correto ali. Um cara vem para cá, outro tá passeando com o cachorro, outro tá andando, né? E eu vendo aquela muvuca ali, eu olhando, né? De repente vem um cara correndo lá do lado oposto deles e viu aquele espaço entre o Mário e o Elmo e Aham. tinha cordinha. Só que era aquele início de anoitecer, o cara não viu a cordinha e Nossa. foi passar no meio, entendeu? Nossa. Porra, daí caiu o cara, caiu o Mário, caiu o Elmo. Porra, daí esses caras já levantaram muito pé da vida, cara, já com sapatilha. Ainda bem que eles não No- enxergavam, porque eles começaram a chutar o cara, e aí o chute foi no ar, e daí eu já entrei no Aham. meio. Porra, daí essa foi minha primeira experiência como treinador, entendeu? Porra, daí eu falei, ó, galera, sentei os caras, falei, ó, moçada, aqui não dá pra treinar. Porque Sim. não fazer treino sério não dá. E eu tinha um amigo, um conhecido, que era o coordenador de educação física do colégio estadual. Daí eu fui lá falar com ele. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, cara, tem uma equipe de cegos, eu preciso treinar os caras. Não dá, aconteceu já um acidente lá na Praça Oswaldo Cruz. Não tem, é muito barulho, é muita gente, não tem como treinar. Daí ele falou, ó, Raul, eu consigo te liberar. Não era uma pista sintética, que tá, era uma pista de carvão ainda. Aham. E os holofotes tinha duas, três luzinhas ali. Mas não enxerga, mas tinha gente que enxergava pouco, então a iluminação era importante. Aí o cara me emprestou a pista. Ele me emprestava a pista lá das 7h30 às 9h30 da noite. E daí eu peguei, levei a equipe lá. Aí era só eu e a equipe na pista de Aí atletismo. fica mais tranquilo. Cara, daí aí eu peguei, soltei todo mundo, fiz todo mundo reconhecer todo o terreno. Ninguém usava bengala, ninguém usava apoio, ninguém fazia nada, todo mundo solto, treinando. Aham. Porra, daí nós começamos a treinar, cara. E eu treinando os caras, treinando, porra, pra mim, parte fisiológica tá 100% pau, cacete. Até hoje, enquanto atleta, ele falou: Porra, professor, eu nunca esqueço, tinha certeza que tava chovendo. Falei: Porra, hoje não vai ter treino, porra. Cara, você tava lá de guarda-chuva na pista, cara, esperando, entendeu? Porra, mas soquei os caras de treino, porra, periodização, treino, correção de técnica. Fomos pro Campeonato Brasileiro, fomos lá, ganhamos o brasileiro, cara. Quando a gente ganhou o brasileiro, porra, foi muito legal aí. É, eu teve um torneio na Espanha, porque na Espanha tem uma organização de cegos da Espanha que se chama ONCE, ONCE, Organização Nacional de los Ciegos da Espanha. Aham. E eles estavam fazendo 50 anos já. E eles promoveram um meeting e eles bancaram a viagem das delegações para que pudessem fazer um meeting internacional. E eu já fui como treinador da seleção brasileira. Fui eu e foi o professor Amaury Veríssimo, que hoje ainda é o head coach de atletismo lá do Comitê Paralímpico. Caraca, lá Ainda naquele centrão lá, né? ele tá lá em São Paulo, entendeu? Fera. Daí a gente foi para lá. Daí voltamos, né? Voltamos. Daí teve outro brasileiro. Daí a gente foi pro brasileiro. A equipe ganhou o brasileiro de novo. Daí fui eu e o Mauri fomos os treinadores oficiais, os treinadores da seleção paralímpica brasileira de atletismo dos cegos. Então fui eu e o Mauri. E aí a gente foi para Seul.
né? Ficamos lá praticamente um mês em Seul Aham. e foi um trabalho muito legal, assim, porque a gente trouxe 7 medalhas olímpicas. 7 medalhas olímpicas. Foi muito gratificante, assim, a equipe, o trabalho ali e tal. E eu daí, o que aconteceu? Daí eu voltei, a gente voltou, isso era 88, estava terminando o curso, não tinha nem me formado ainda, cara. Quando eu me formei, abri um concurso na Secretaria de Esportes, entendeu? Daí eu fui trabalhar, daí eu passei no concurso do Estado para trabalhar como cientista lá, como um projeto que era um projeto que era fazer uma avaliação fisiológica no estado inteiro, da população inteira. Aham. Daí a gente tinha um micro-ônibus, que era um laboratório de fisiologia ambulante, viajando. Pô, viajamos 60 mil quilômetros. Daí eu trabalhei lá nesse projeto, fazia coleta de sangue, teste de esforço, cara. Pô, fui fazer curso para interpretar eletrocardiograma. Pô, foi muito massa, assim, no início da minha carreira. Daí eu fiquei lá. Daí isso foi 89, 90, 91, cara. 92 abri o concurso na universidade, né? Então eu fiquei em 92, daí eu vim fazer o concurso. Aí Isso eu já é para fiz- professor já. daí era para professor. Aham. Caraca. Abriu, era uma área que se chamava Aspectos Biológicos da Educação Física. Não era disciplina específica, assim, era Aham. aspectos biológicos da educação física. Aí trabalhava nessa área da fisiologia, medidas de avaliação e tal. Daí eu fiz o concurso, cara. Daí, pô, a gente tava lá com, sei lá, 25, 26 candidatos e eu também queria muito, cara. Sabe aquela coisa do querer de novo, querer, querer? Aham. Pô, tinha cara melhor que eu, mas não tinha ninguém que queria mais que eu, cara. Aham. Não tinha, não tinha, não tinha. E aí, ainda meu ponto, cara, foi o meu ponto prova prática didática. Pô, hoje a gente tem literatura sobre isso, mas o ponto que caiu para mim era treinamento de força em crianças, entendeu? Nossa. Isso, cara, em 92 eu tô falando, entendeu? Nossa. Literatura escassa e tal. E até hoje em dia, se for ver, né, essa questão assim, o É, pessoal ainda debate muito sobre, né? Então, e daí foi assim, cara. Daí eu entrei na universidade, daí ali a gente começou a construir. Depois eu saí pro mestrado, pro doutorado, né? E eu voltei em 2001, e aí a coisa foi indo. A gente abriu uma linha de pesquisa legal, daí começou o André Rodak entrou também. Né, veio com essa ideologia de montar o mestrado, e a gente está no mestrado e no doutorado desde que começou lá, 2001, né? aham, Porra, arrastando lá, puta, não tinha nada fazendo, até que chegou hoje aí entre os 3 melhores cursos do país. A gente tem, sim. né, uma pós-graduação de peso e tal, e aí foi se construindo, aí abri a linha de pesquisa no futebol, né? E nisso me levou a entrar no Atlético Paranaense, a gente ficar lá, ter a oportunidade de trabalhar, fazer a fisiologia dos atletas, foram campeões brasileiros em 2001. Depois, antes disso foi no Paraná Clube, né? Passei ali pelo Paraná Clube. O Fernando Diniz era atleta ainda, tem os dados de Nossa. fisiologia do cara lá anotado. Tem os dados em ficha, né? Porque o Aham. computador daquela Não época se tinha deteriorou, tão. né, cara? Pô, Então era muito legal. Então foi isso. Daí a gente está com uma linha de pesquisa no futebol até hoje, né? Eu sim. hoje estou com o Luiz Nova, que era o fisiologista do Coxa ali fazendo pós-doutorado comigo. A gente está estudando futebol. O Juan fez o trabalho sobre futebol. O próprio Luiz fez a tese sobre futebol. O André Fornaziero, meu aluno de doutorado, está lá na Aspire Academy no Catar, em Doha, Pô, coletando os dados lá. Então tá com uma linha bem legal de aham. futebol, agora ampliando aí para o futebol feminino também, né? Porque tá crescendo tanto, então a gente já tá com Pô, algumas conversas aí para canalizar a questão fisiológica aí as no mulheres, né? futebol feminino, né? Que, pô, tá precisando mesmo né, uma atenção especial nesse Sim. sentido. Então, mais ou menos, veio isso aí, a gente veio construindo, né? Então, a Trabalhou. gente criou o CPFIS ali, que é o Centro de Estudos da Performance Física, que é o laboratório, Aham. que E não era é, como é hoje, né? Era bem diferente, né? era Vocês bem foram conseguindo com o tempo, foi né? fazendo. Aí Aham. a gente tá unido ali o SECOM, o CPFIS, é uma coisa só, entendeu? A gente está ali, então ficou muito legal, porque a fisiologia e biomecânica integrada no mesmo Sim. espaço, com a gente discutindo pesquisa ali, eu, André, Gleber, Paulo Bento, né?
mesmo o professor Sérgio Gregório, o Wagner, pô, então é muito legal ali, né? Ah, sim, não. A gente tem um corpo de professores ali que é muito bom, cara. Eu eu comecei a trabalhar tanto minha dissertação de mestrado como de doutorado, a gente focou o exercício como um meio de controle e redução de pressão arterial. E no doutorado a gente quis avançar um pouquinho, né? E eu estava lá fazendo meu mestrado, e quando eu fiz o mestrado, meu orientador, o professor Renan Sampedro, que faleceu aí faz 2 anos até, me convidou para continuar. Aham, E nesse meio tempo eu assisti uma palestra de um cara lá na Universidade de Santa Maria. Era um médico que trabalhava no departamento de bioquímica, o professor Carlos Fernando de Mello, e que trabalhava com neurotoxicidade, né? Então o cara tinha um trabalho sensacional, assim, eu fui ver, ele implantava uma cânula assim no cérebro do rato e eles conseguiam induzir a uma doença que é uma síndrome metilmalônica, que, pô, que causa uma série de transtornos aí nas crianças e tal. Então, eles estavam estudando isso. Olhando o cara, ele foi, numa semana dessa de ensino e pesquisa, ele foi dar uma palestra sobre isso. E eu encostei nele e falei assim, pô, professor, ó, eu estou querendo fazer uma pesquisa assim, agora com modelos animais e tal, mas eu queria pescar. Tem como induzir hipertensão nos ratos e tal, né? Daí ele falou assim: não, mas tem um grupo de ratos, uma cepa de ratos que vem do Japão, e quando eles descobriram, nasceu um rato hipertenso e eles guardaram. E nasceu uma rata hipertensa já, né? E eles guardaram e começaram a procriar os hipertensos e foi gerando só rato hipertenso, entendeu? Se chama SHR. Acho que é Spontaneously Hypertensive Rats, SHR, né? SHR, né? é. Daí ele falou assim: eu tenho um amigo na Federal de São Paulo e ele tem os ratos lá. A gente podia ir lá e buscar umas matrizes. Trazia assim umas 10 fêmeas e 5 machos aí para procriar. Eu falei, cara, mas como é que nós vamos trazer os ratos, né? Em Santa Maria dá 1.100 quilômetros de Curitiba, cara, Nossa, é entendeu? muito longe. Daí tem mais 400 para São Pra Paulo, São Paulo entendeu? é muito. Nossa. Cara, daí ele falou, vamos de carro. Daí eu falei, o orientador lá, o meu orientador, o cara, daí eu falei, pô, Carlão, você tá falando sério? Daí ele falou, tô, você não topa? Eu falei, topo, vamos no meu carro, vamos. Daí ele falou assim: eu tenho até uma gaiola, assim, parecia um apartamento, assim, de tela. Eu falei: como é que a gente vai trazer É. os ratos? Ele falou: deixa comigo. A gente põe batata e vai cortando a batata no meio, porque tem água e eles vão se hidratando. Então, quando a gente parar em algum lugar, a gente põe um pouquinho, a gente põe água. Daí eu falei: pô, os caras não vão sobreviver. Não, eles vão. Daí, olha, cara, saímos de São Paulo, viemos pra cá. Daí dormimos aqui na minha casa, aqui, né? Na época era a casa da minha mãe, na minha casa Aham. da minha mãe. Daí, no outro dia, saímos para São Paulo. Pá, chegou em São Paulo, fomos lá na universidade, porra, botamos ratos, pegamos ratos lá, 10 fêmeas, 5 machos, por 15 ratos. Meti dentro do carro, cara, e toquei para. Ele ficou lá ainda, porque ele tinha um negócio, um compromisso, ele ia vir à noite. Eu cheguei lá, peguei os ratos e voltei, fiz bate e volta, Ah, você São voltou Paulo. sozinho, então. Eu achei que você Voltei tinha ido no sozinho. caso. Nossa. Não, voltei para Curitiba. Bati e volta para Curitiba. Cheguei em São Paulo, peguei os ratos, voltei. No mesmo dia. Cheguei, saímos bem cedo, cheguei de noite. Com os ratos aqui. Daí botei ali em casa e tal. No outro dia chegou o Carlos. Aí dormiu lá em casa e tal, ficamos lá. No outro dia voltamos para Santa Maria. Aí a gente foi procriar os ratos para eu trabalhar na minha tese com os filhotes dos ratos, entendeu? Aham. Então foi essa Nossa, foi um. pegada, assim. A gente não tinha o aparelho para medir pressão arterial no rato, só tinha em Porto Alegre. Santa No- Maria dá 250 quilômetros de Porto Alegre. Então, na hora de fazer as coletas, a gente botou os ratos de novo naquela gaiola, Nossa, tinha que levar. levou para Porto Alegre, daí tinha que fazer uma cirurgia tinha que fazer daí tinha que botar uma cânula
de polietileno. Imagine o tamanho da cânula. Imagine o tamanho da carótida, a espessura da carótida do rato, né? Tinha que botar uma cânula ali dentro até chegar no átrio. Daí o aparelho era um sensor que media os pulsos de pressão intra-arterial, então era uma medida direta. Então você Aham. tinha que fazer uma cirurgia no rato. Se você cortasse demais, você rompia a carótida e ele morria. Então você tinha que cortar, fazer um pico assim no meia carótida e ir canulando com aquilo assim com uma pinça até chegar lá. Nossa senhora. E daí deixar o rato, daí você via a pressão arterial dele. Em quantos atos vocês fizeram isso? 30 eu acho. Eram 30, Nossa. 15, 15. Daí foi isso. Aí levava para lá, daí fazia as medidas de pressão, suturava o rato, deixava 2 dias, o rato repousar, botava no carro, voltava para Santa Maria. Daí que a gente ia fazer as análises sanguíneas lá em Santa Maria. Loucura, cara. Vivia laboratório, ficava das 7 da manhã até, putas, meia-noite dentro do laboratório. E o professor já chegou a comentar, assim, uma conversa que a gente teve, não sei se foi em alguma aula, que o professor já trabalhou em laboratório mesmo, né? Esses laboratórios clínicos, igual você vai ali no Frischmann ali, pô, o pessoal tem que tirar o sangue, essas coisas assim, né? O professor já... Então, quando eu trabalhei nesse projeto da Secretaria de Esportes, uma das minhas funções, porque o projeto era fazer era um projeto que fazia avaliação do perfil de risco, era um diagnóstico da aptidão física relacionado à Hum, saúde das pessoas. E nesse diagnóstico, além de testes motores de força, aptidão aeróbica, flexibilidade, potência de membros inferiores, superiores, a gente tinha uma avaliação ergométrica na bicicleta com eletrocardiograma. Daí eu fui fazer um curso numa clínica para poder fazer o teste. entendi. E no outro dia, essas pessoas que eram classificadas como de mais risco, elas voltavam para fazer coleta de sangue em jejum. E aí eu fui fazer um treinamento num laboratório de bioquímica para eu coletar. Então eu coletava o sangue, botava nos tubos, centrifugava, separava o soro, botava em outros tubos, congelava e mandava para Curitiba. E aqui em Curitiba que fazia análise de colesterol, frações, glicemia, Tudo. etc. Caraca. Então, eu tive que fazer isso. E no meu doutorado, na verdade, toda a coleta foi no departamento de bioquímica, né? Então, a minha coleta foi lá. Os ratos nadavam lá, eu fiz um tanque de natação lá dentro da bioquímica, Aham. no laboratório do professor Carlos, e então foi tudo feito lá. Então, eu vivia lá dentro. Então, eu tive que aprender desde o início, desde lavar tubo de ensaio até fazer curva de proteína, Aham. pipetar corretamente e tal. Então eu tive que passar por todas essas fases ali, assim, E que foram muito querendo. legais, né? Tem outra pergunta, né? Óbvio, né? Eu já vou chegar nessa parte aqui que o professor comentou, né? Trabalhou nos clubes profissionais de futebol, tudo, né? Foi treinador lá da seleção brasileira, no atletismo. Mas assim, né? Agora, específico ali dentro do futebol. É, você começou lá, você começou no Paraná, né? Que você falou. Treinou tudo. Sim. Aí, quando você chegou no Atlético, no Paraná, assim, qual que foi aquela. O que você sentiu de diferente, por exemplo, que você tinha lá no atletismo, quando você estava na seleção, quando você foi para outro esporte, no caso, futebol, né? Você estava num esporte totalmente diferente, foi pro futebol e. Mas daí, sabe o que aconteceu, Gustavo? Foram unidades de tempo diferentes, né? Porque quando eu Aham, estava no atletismo, teve uma lacuna que foram esses 6 anos que eu fiquei no mestrado e no doutorado. aham. Aí, Ah, quando é eu verdade. voltei com o doutorado, que eu fui para o futebol, daí eu estava vindo dessa estrutura de laboratório, muito, Aham, já que eu já vinha com essa questão, né, essa formação de 6 anos dentro dos laboratórios e tal. Então, então foi muito isso, assim, né, aham. criando toda a rotina, né, de avaliação fisiológica, acompanhamento. Aí, querendo ou não, já foi uma base, né? Bem É, boa. então, daí veio assim, entendeu? Então, e eu vi aqui, isso achando assim nas reportagens, né? Tem algumas reportagens na ESPN, na Gazeta do Povo ali, que você, quando criaram o departamento de desempenho físico, né, que chamava lá do Coxa, você era uma das pessoas que participou dessa criação, né? Que acho que até foi em 2010 ou 2012, se eu não me engano, que foi criado Foi. esse departamento. Então, quando eu estava no Curitiba, eu comecei a sentir muita necessidade de que tivesse um centro único de performance.
Aham. né? Porque o que estava acontecendo? Estava acontecendo algo muito segmentado, assim. Como o futebol tem muitos profissionais envolvidos, então eu tenho lá um departamento de nutrição, eu tenho um departamento de fisioterapia, eu tenho um departamento de psicologia, eu tenho a fisiologia, eu tenho um departamento de preparação física, com uma ramificação para treinamento de força, treinamento de campo, treinamento de transição e o treinamento propriamente dito dos atletas lá. Então, veja só, daí eu tenho lá o pessoal da massoterapia, né, que está vinculado à performance também. E aí, o departamento médico, com os médicos, né? Então, o que aconteceu? Cada célula dessa começou a trabalhar muito de forma independente e começou a ter muita dificuldade de você conversar não, interligar o que estava acontecendo, fazer das partes um todo, porque Uhum. o atleta era um todo. Então eu não podia uma coisa era atrelada à outra, entendeu? Então, se um atleta precisava fazer um reforço na fisioterapia, ele precisaria estar trabalhando isso de uma forma integrada, desde a nutrição até o treinamento de força, o treinamento de campo, técnico, tático, tudo isso. E aí eu via que estava faltando algo para fazer tudo isso ficar junto. Daí eu propus a criação de um centro de excelência que se chamava SECOR, Uhum. Centro de Excelência de Esportes do Curitiba Futebol Clube, entendeu? SECOR. Daí eu fiz o organograma, criei o centro e tal, e fiz essa proposta. E os caras aceitaram isso, né? Aham. Então, nesse momento, daí eu fiquei acumulando os dois cargos. Eu fiquei de coordenador do SECOR e fiquei de fisiologista também. Daí foi uma loucura, assim, que não foi legal para mim, assim, porque acumulou muita coisa. Eu não conseguia atender a fisiologia e estar nas reuniões junto com a diretoria, que era uma coisa importante e tal. Enfim, mas a ideia da concepção do Secor foi legal, assim, de ter feito lá, de ter Aham. proposto, né, justamente para isso, para a integração. Então, tinha uma pessoa que estava pegando todas as informações e olhando isso de forma global, né? Falando assim, montando esse quebra-cabeça. Era isso que precisava, assim. Como esse tópico aqui a gente já fala, né, que virou referência na área, muitas entrevistas que eu achei, enfim, jornais que falavam, sempre usavam você como uma referência para explicar alguma matéria, né? Então, teve uma aqui que acho que, se eu não me engano, foi o GE que fez, sobre quando você implementou aquela Bubble Peer Air, que era para fazer a recuperação dos jogadores mais rápido, tudo, que na época acho que foi em 2012, se eu não me engano, pô, só os caras top lá da Europa usavam, aí você trouxe isso pro Curitiba na época, né? E começou a desenvolver isso para recuperação dos atletas, assim, se o professor puder contar como que foi isso, né? Pô, Então, isso aí uma pessoa que era ligada ao Curitiba, ele me procurou e ele me mostrou esse equipamento, né? A gente botou até dentro da universidade ali, a gente fez muita pesquisa com isso. Era uma bolha de ar que deixava com mega filtros, né? Que fazia uma pureza de ar de 99,99999%. O que estava acontecendo? Ah, Na época, o Rafael Nadal ainda, né, em evidência hoje, mas na época ele estava mais em evidência ainda. Ele começou a fazer a recuperação dele e era uma fabricação espanhola. Os caras fabricavam em Barcelona. E ele começou a fazer a recuperação dele dentro da bolha. hum, E o cara me mostrou e perguntou, daí eu falei, vamos ver os achados. Daí comecei a buscar o lado científico e tal. Resumindo, fui para Barcelona, a gente fui lá na fábrica, fomos olhar, via bolha, entrei dentro e tal. Eu falei, pô, cara, a gente precisa testar cientificamente. Daí o cara falou, não, vamos levar duas e tal, né? O cara era um investidor, empresário que queria vender a bolha aí para as academias e tal. Daí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu faço para você. Eu faço as avaliações. Em troca, tu bota uma na universidade e bota uma dentro do porra, Curitiba. tesão, Né? Eu caralho. falei, beleza, daí eu pesquiso, né, para você, não tem problema, pego, para nós é inovador. Aí daí eu botei numa pré-temporada, aí botei esteira dentro, e a gente chegou aos resultados interessantes, assim, na época ali, né, Aham. sobre isso, e foi legal. Sempre estava, assim, trabalhando com
procurando assim uma inovação tecnológica assim para evoluir a performance dos atletas, né? E aí, né, nessa, acho que tem, os caras foram lá, fizeram uma reportagem, saiu até no, no, no Globo Esporte Nacional e tudo, né? Porque era uma baita uma inovação, assim, tudo. Sim. Foi bem legal. Esse assim, né, foi um dos que eu achei, né, mas, pô, dentre outros vários que tinham, né, teve um que o pessoal falou agora, saindo um pouquinho da área da fisiologia aqui, mas falando um pouquinho da parte lá, que acho que teve um projeto de lei de algum candidato, daí o pessoal, né, que era para implantar a questão das ciclovias em Curitiba e tudo, e o pessoal da pesquisa lá, na entrevista procurou você, porque você já era o professor da universidade ali, tinha o projeto lá do Cicloviva, né, que o professor pelo que eu acompanho do professor nas redes sociais ali, pô, o professor anda muito de bike, tudo, então dá pra ver que o professor sempre teve essa ligação, né, daí tinha esse projeto na faculdade e o pessoal procurou você, né, tipo, por que será, como que funciona, acho que até o professor teve uma fala lá, né, que não tem como a gente incentivar a questão de andar de bike. Eu curto muito, né? Especificamente andar de bike. Não tem como a gente incentivar se a gente não dá segurança também, né? Então É. isso é uma parada muito, muito legal que eu achei ali também. Se o professor quiser comentar um pouco Não, isso sobre o era projeto, legal, assim, tudo. sempre fui, né, eu fui o idealizador, assim, da bike, né, como dois fatores, né, eu acho que como um fator de saúde e como um meio extremamente necessário ao futuro da mobilidade urbana, né? Sim, Então as duas coisas estão muito atreladas, né? Mas eu não posso pegar a música do Cazuza lá e falar assim que o meu prazer agora é risco de vida. Eu não posso andar de bicicleta com risco de vida altíssimo, entendeu? Então, assim, a gente precisa, os gestores precisariam evoluir para realmente tornar a, a acessibilidade da bicicleta a crianças, jovens, até idosos, muito maior do que a gente sim, tem aqui, né? Então, assim, fazer realmente ciclovia de verdade, né? Fazer proteção, criar campanhas de conscientização, né? A gente precisa criar uma cultura da bicicleta. A cultura da bicicleta é o seguinte: eu estou andando de carro, eu vi uma bicicleta, eu tiro o pé do acelerador sim, até eu passar a bicicleta, entendeu? Isso é a cultura da bike. Ou eu ligo um alerta, entendeu? Assim, essa é uma cultura da bike, entendeu? Assim, e aí, eu sempre falo sobre a bicicleta, já que a gente está falando aqui, Curitiba, por exemplo, não vai ampliar o número de vias, de ruas, entendeu? De avenidas, não vai ter mais. sim, As avenidas e as ruas serão as mesmas, e o número de veículos vai aumentar. Vai chegar um momento que já está acontecendo, que vai entrar em colapso, né? Vai colapsar o negócio. Então, o que acontece? Ninguém vai mais andar nem para frente nem para trás e não vai sair. Qual a solução? É a bike, meu amigo. é bike. Então, assim, é a bicicleta. Então, assim, o que que a gente precisa? Conscientizar as pessoas. Então, eu preciso, por exemplo, tive na Austrália no ano passado. O que que tem dentro da universidade da Austrália? Dentro da universidade tem um galpão que você chega de bike lá e você deixa a tua bicicleta e tem banheiros para você tomar banho. Você toma banho ali e você pendura a tua bike e toma banho para você ir trabalhar, entendeu? Aham, Então, assim, você viabiliza. O lugar de deixar as bicicletas é um lugar fechado, com câmeras, extremamente seguro. Então, a gente precisa avançar. Eu acho que a gente tem dentro da Federal projetos importantíssimos. A gente evoluiu muito. O entorno da universidade, pô, já deu uma, né? O Beloto também, ele é um cara que do ciclovida ali que ele vai dentro mesmo, né? Então a gente já tem umas ciclovias ali que estão padrão, né? sim, Padrão para exemplo para Curitiba, né, cara? Mas precisamos evoluir mais, entendeu? Precisamos sim. evoluir mais. Mas então, eu acho que são coisas assim que a gente precisa olhar, ter um olhar para daqui 20 anos, 30 anos, 10 anos, entendeu? Não tem mais espaço para carro, entendeu? Vai acabar acontecendo igual com São Paulo ali, né? Essas coisas que, porra. Lógico, isso é óbvio, cara, tá aí, isso é a prévia, tá ali, vai virar isso. Mas voltando lá, sobre né, a questão da relação do futebol, professor, queria saber, falar um pouquinho dos títulos, que eu sei que o professor ganhou um monte de título, né, com uma renca de título, fui procurar ali, tem realmente bastante foto, até eu vi já um quadro lá, eu tentei achar a foto que não consegui, que eu tinha tirado do meu celular, pô, foi lá
no campeão da Série B, Paranaense, tem uma renca de Paranaense, que o professor ganhou vários também. Queria que o professor comentasse um pouquinho sobre esses títulos, como que é dali, tá dentro do estádio, mas da visão de quem tá ali no banco, né? Eu só vou falar uma coisa para Opa, você, cara. Nós vamos, o tio Patinhas vai jogar porque é assim, porque tem que jogar, entendeu? Mas a gente vai chegar. Aonde eu tô é para ser campeão, cara. Tá de aqui, ó. sacanagem. Eu sei, eu tô vendo aí. Ô, Piano, então assim, eu tive a oportunidade assim também, né, de fazer de ter boas pessoas trabalhando junto, assim. Quando eu estava no Paraná Clube, eu trabalhei com o Márcio Araújo como treinador. A equipe do Paraná era muito boa, assim. Então, ela chegou a uma final de um campeonato sul-brasileiro, era Sul-Minas. A gente foi decidir com o Grêmio, empatou lá e perdeu de 1-0 aqui, o Pinheirão lotado, assim, então foi um vice-campeonato importante. Depois eu fui para o Atlético Paranaense, no Atlético, o Atlético construindo, dando muito valor à questão da tecnologia, da fisiologia, da cientificidade calcada no treinamento, então a gente conseguiu botar isso, acabei trabalhando com o professor Riva, que era o preparador físico, e o professor Eudes, que eram pessoas assim que estavam muito voltadas a aceitar assim as sugestões para estruturar o treinamento e melhorar. E o time também foi encaixando e a gente acabou ganhando aquele título 2001, né? Aham. Foi para Libertadores. Daí teve uma manobra lá que teve que fazer a decisão fora de Curitiba, porque a arena não estava construída e eles tiraram daqui, foi duro, daí jogou acho que jogou contra o campo do Inter, se não me engano. Então foi muito ruim. Enfim. E daí a gente ganhou daí naquela o time embalado, assim, então os títulos paranaenses vieram. Depois acabei indo para o Curitiba. No Curitiba também foi uma trajetória muito legal, porque foram uns 8 anos no Curitiba e até mas teve altos e baixos, assim, a gente cair para a Série B, depois a gente ganhou a Série B, foi decidir 2 Copas do Brasil, fez 2 vices de Copa do Brasil, ganhou muito Paranaense também. É, mas assim foi bem interessante essa situação assim porque tiveram momentos assim de trabalhar com treinadores excepcionais, assim tive ah, pessoas assim que eu aprendi muito também, que teve muita troca. Hoje ainda trabalhando o Dorival Júnior foi um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. O Marcelo Oliveira também estava no Curitiba, né? Assim, guardando assim, o René Simões. Então, foram pessoas assim que o Geninho no Atlético, quando foi campeão em 2001. Então, trabalhei com os preparadores físicos muito bons, o Robson Gomes, o professor Gleidson Ananias. Peguei atletas também de ponta, o Alex, David, Robinho, o próprio Fernando Diniz como atleta. Então, peguei gente assim muito, muito, muito boa, né? Assim, experiente, a gente jogou fora, times que estavam encaixando, treinadores assim que faziam a diferença, assim. Então, preparadores físicos que eram muito bons, né? É, então, foram momentos assim bem interessantes assim ao longo desse período no futebol, assim, né? Porra, massa, muito massa, sério. Bem, acho que, né, eu realmente gostei muito, agradeço, professor, né? Acho que até por causa do horário aqui temos que acabar, mas já deixando meu agradecimento. Professor, valeuzão, muito obrigado mesmo, Valeu, já. Gustavão. Vamos conversando aí e foi um prazer falar contigo e contar um pouco aí dessa trajetória aí que a gente teve, principalmente nessa área esportiva, assim, que foi mais onde eu Sim, fiquei foi. focado aí. E motiva e especificamente, pô, inspira muito. É bom de saber, assim, né, de exemplos que a gente tem, pô, e perto da gente, né, igual eu falei. Vamos muito longe, mas sendo que a gente tem ali do lado, pô, o vizinho aqui tem a história, tem a experiência, né? Então, no laboratório lá, tô lá sempre também. Então, obrigado, professor. Valeu.